Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura. E hoje a gente vai dar sequência ao livro de Oséias, que nós começamos anteriormente. Verdadeira conversão. Vinde, voltemos ao Senhor. Ele feriu-nos, ele nos curará. Ele causou a ferida, ele a pensará. Ele nos dará de novo a vida em 2 dias. Ao terceiro dia ele nos levantará, e viveremos em sua presença. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Sua vinda é certa como a da aurora. Ele virá a nós como a chuva da primavera que irriga a terra. Que te farei, Efraim? Que te farei, Judá? Vosso amor é como a nuvem da manhã, como orvalho que logo se dissipa. Por isso é que eu os castiguei pelos profetas, eu os matei pelas palavras de minha boca, e meu juízo resplandece como um relâmpago, porque eu quero o amor mais que os sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Pecados de Israel. Mas eles violaram vergonhosamente a aliança e traíram-me. Galaade é uma cidade de malfeitores, cheia de traços de sangue. Os bandidos são a força dela, uma quadrilha de sacerdotes. Assassinam no caminho de Siquém, porque seu proceder é criminoso. Vi horrores na casa de Israel. Ali cresce a prostituição de Efraim. Ali se mancha Israel. Apesar de tudo, Judá de ter boa colheita. Quando eu restaurar o meu povo, quando eu curar Israel. A iniquidade de Efraim foi desvendada, bem como a maldade de Samaria, porque cometem fraudes. O ladrão penetra nas casas, e a quadrilha de salteadores anda por aí impunemente. Não é com sinceridade que dizem, eu me lembro de todas as suas maldades. Agora suas más obras os envolvem, e eu os tenho diante dos meus olhos. Bom, eu acredito que está muito claro o que o profeta Oséias diz aqui. Quando ele diz sobre a questão da prostituição, quando a questão de você trair, né, de você violar uma aliança. O que é uma aliança? Aliança é um pacto que você faz. Por exemplo, é muito difícil alguém no mundo fazer pacto com Deus, assim, de uma maneira esperando recompensas, né? Geralmente, quem faz pacto são uma aliança no sentido espiritual, é quem recebe o sacramento da ordem, seja entrando no convento, seja sendo um sacerdote. Eles fazem uma aliança. Aquelas pessoas que estão no mundo, elas podem fazer alianças, mas não com Deus. Geralmente, e muitos artistas até, fazem alianças com Satanás, em troca de ganhar dinheiro, de fama e de sucesso. Mas tudo isso que fala, toda a iniquidade, toda a maldade, tudo aquilo que está oculto será revelado. Não há nada que esteja oculto, né? Toda a fraude, vamos dizer assim, toda a falta de sinceridade, toda a maldade e realmente todas as más obras, né? Deus, ele na realidade, ele não esqueceu isso. Porque às vezes aquelas pessoas que fazem essas coisas erradas, que cometem esses crimes, essas fraudes, esses roubos, essas malandragens, seja de uma maneira, vamos dizer assim, natural ou muitas vezes forçada por terceiros, vamos dizer assim, não importa quais são as artimanhas que o diabo usa para seduzir as pessoas, mas o fato é que Deus, ele tem tudo isso diante dos olhos dele. Seja você culpado ou não, a toda a maldade dos seres humanos está diante de Deus. Não adianta o ser humano achar que Deus não está vendo nada. Corrupção dos grandes. Alegrem o rei com suas maldades, e os príncipes com suas mentiras. São todos uns adúlteros, semelhantes a um forno aceso. O padeiro cessa de atiçar o fogo, depois que trabalhou a massa, até que ela se levede. O dia de nosso rei, os príncipes o profanam, com o calor do vinho. Conseguirá sua mão deter os insolentes. Quando conspiram, seu coração é como um forno. Toda noite dorme o calor do seu ressentimento, mas pela manhã ele queima como uma chama viva. Todos eles ardem como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caíram, sem que nenhum deles me tenha invocado. Então aqui fala também da questão da corrupção. As pessoas que se alegram com a maldade, que se alegram com a malícia, né? Os príncipes adúlteros, né? Semelhantes a um forno aceso. O que quer dizer isso? São pessoas que elas não têm continência nenhuma. A continência, ela é muito importante para todo ser humano, não só para quem é cristão.
A pessoa incontinente, ela não tem prudência em nada que ela faz. Ela arde como um forno. E isso tudo realmente é uma corrupção que acontece com ela. Alianças funestas. Efraim mistura-se com os outros povos. Efraim é uma torta que não foi virada. Estrangeiros o consomem sem que ele se dê conta. Os cães se multiplicam sem que ele o perceba. A arrogância de Israel dá testemunho contra ele. Não se voltam para o Senhor seu Deus, e apesar de tudo não o buscam. Efraim é como uma pomba ingênua sem inteligência. Apelam para o Egito, vão à Síria. Se ali forem, estenderei sobre eles a minha rede. Irei prendê-los como aves do céu, e os punirei para a advertência de sua assembleia. Então aqui fala a questão de ser ingênua. O que é uma pessoa ingênua? Geralmente a gente associa ingenuidade com uma criança. Toda criança é ingênua. Sim, exato, mas aqui fala de uma ingenuidade de Efraim. Efraim que seria você fazer uma aliança funesta. É você ter companhia, é você ter amizade com quem não é do bem. É você ter intimidade com pessoas de caráter duvidoso, com pessoas que não têm moral, pessoas que não têm nenhum tipo de ética, nenhum tipo de moral. Efraim aqui é um símbolo de um cristão que se mistura com pessoas que não deve se misturar. Então aqui fala que essa Efraim é como uma pomba ingênua, né? É engraçado ele dizer isso, porque às vezes a gente acha que ingênuo é uma criança mesmo que é ingênua, mas aqui fala Efraim. Efraim seria uma espécie de uma pessoa boa, que seria uma pessoa ingênua, que não tem inteligência. Afastamento do povo. Ai deles porque fogem de mim. Serão arruinados porque se afastam de mim. Enquanto eu os queria salvar, proferiam mentiras contra mim. Não me invocam do fundo de seus corações, mas se lamentam em seus leitos. Laceram-se pelo vinho e pelo trigo, e revoltam-se contra mim. Eu os adverti e fortifiquei seus braços, mas eles meditam o mal contra mim. Não é para o Altíssimo que eles se voltam, são como um arco desarmado. Seus chefes cairão pela espada. Em punição de sua língua, eles rirá na terra do Egito. A boca trombeta, o inimigo precipita-se como uma águia sobre a casa do Senhor, porque violaram minha aliança e transgrediram minha lei. Clamam a mim, meu Deus, nós conhecemos Israel. Israel ajeitou o bem, o inimigo persegue. Constituíram reis sem minha aprovação, e chefes sem meu conhecimento, fizeram vários ídolos de sua prata e de seu ouro, para sua própria perdição. Rejeite teu bezerro de ouro, Samaria. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando não poderão eles purificar-se? Porque esse bezerro é obra de Israel. Foi um artista que o fez, ele não é um Deus. Será, pois, despedaçado o bezerro de Samaria. Eu também acho que isso aqui está muito claro, né? Violação da aliança. As pessoas aqui falam que não invocam a Deus. E Deus, ele também fica distante delas. Deus, ele só se mostra para quem o invoca. Deus está perto da pessoa que o invoca. Se a pessoa não invoca Deus, se ela não se volta para o Altíssimo, se ela não ouve as advertências que ele dá, dificilmente elas estarão fazendo a vontade dele, elas estarão no caminho errado. Elas vão se lamentar da sua má conduta, elas vão se lamentar e sem serem ouvidas. Quantas vezes a gente associa, por exemplo, o próprio purgatório, né, que eles falam, pessoas que estão batendo numa porta sem serem ouvidas, é muito relacionado o conceito lá da eternidade da Igreja Católica, né, que ela fala que as pessoas elas batem ali e não são ouvidas. A Igreja Católica ela tem esse dogma do purgatório. Isso aqui é a mesma coisa. O cristão que não se volta para Deus, ele não será ouvido. Não adianta ele querer fazer, às vezes, uma oferenda para um Deus ali pagão, esperando algum tipo de atendimento da sua invocação. Eu lembro que quando eu era criança, a gente fazia muito a questão das 7 ondas, pular na praia, 7 ondas. Gente, isso aí é totalmente errado, é uma idolatria. Deus nunca vai ouvir você pulando 7 ondas. A minha tia que falava isso, eu lembro, para dar sorte, para atrair prosperidade. Eu lembro que ela falava isso. Isso não tem o menor cabimento, né? Por quê? Porque Deus não vai ouvir você quando você. Se você for prestar um culto a outros deuses, se você for, por exemplo, fazer a oferenda a um deus errado, no caso Iemanjá, que é o deus ali da praia, muito associado, ele não vai ouvir você. Você não pode fazer uma oferenda a um deus errado, a um deus pagão. O deus da praia, que é o Iemanjá, ele não vai atender você, porque ele é um deus pagão.
Ele é um Deus que não promete, ele não cumpre o que ele promete. É um Deus vinculado ao paganismo, é um Deus que está mais vinculado ao paganismo, a um Deus idólatra, é um Deus que ele ouve sim, só ele pode, esse Deus do Iemanjá, como eu falei, é como se ele fosse a mesma coisa que quem faz simpatia, quem vai procurar benzedeiro, quem vai procurar... Eu lembro que quando eu era criança também a gente fazia simpatia, ia atrás de fazer benzimento, orações de benzedores. Isso é totalmente errado, porque você está adorando um Deus falso. Você não está adorando o Deus verdadeiro, o Javé, que é o Deus verdadeiro. Deus não vai ouvir você enquanto você se fechar a ele. Violação da aliança. A boca a trombeta. O inimigo precipita-se como uma águia sobre a casa do Senhor, porque violaram minha aliança e transgrediram minha lei. Clamam a mim, meu Deus. Nós conhecemos Israel. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegue. Constituíram reis sem minha aprovação, e chefes sem meu conhecimento. Fizeram para si ídolos de sua prata e seu ouro, para sua própria perdição. Rejeita o teu bezerro de ouro, ó Samaria. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando não poderão eles purificar-se? Porque esse bezerro é obra de Israel. Foi um artista que o fez. Ele não é um Deus. Será, pois, despedaçado. O bezerro de Samaria. Consequências dos pecados. Visto que semearam ventos, colherão tempestades. Não terão sequer uma espiga. O grão não dará farinha. E mesmo que a desse, será comida pelos estrangeiros. Israel foi devorado. Ei-lo que se tornaram como objetos sem valor entre as nações. Porque fizeram aliança com a Síria. O jumento montês anda sozinho, mas Efraim assalaria aliados. Em vão multiplicam as alianças, eu os juntarei. Terão de se sujeitar ao rei e aos príncipes. Efraim multiplicou os altares, e seus altares só lhe serviram para pecar. Mesmo que eu lhe escreva todos os preceitos de minha lei, ele estimará como uma lei estrangeira. Oferecem vítimas em sacrifícios e comem as carnes, mas o Senhor não se compraz nelas. Doravante ele se lembrará da iniquidade deles, e punirá os seus pecados, voltarão para o Egito. Israel esqueceu-se de seu Criador, e construiu palácios para si. Judá multiplicou suas praças fortes, mas vou pôr fogo às suas cidades, e ele consumirá os seus edifícios. Olha como é forte o que está escrito aqui. Fala de Efraim. Efraim significa o povo eleito de Deus, as pessoas queridas de Deus, não os ímpios. Efraim, ela não pode se voltar contra Deus. Ela não pode pecar, ela não pode fazer coisas erradas. Ela não pode violar a aliança, fazer ídolos para si, rejeitar a graça de Deus, porque o inimigo ele não tem dó, o inimigo ele persegue aqueles cristãos que ficam no meio do muro, né? Aqueles cristãos que não se afiam em Deus, aqueles cristãos que estão mornos. O inimigo ele persegue, por quê? Porque eles não estão servindo a Deus, eles estão servindo a outros deuses, e essas pessoas atraem a ira de Deus. Deportação de Israel. Não te alegres, Israel, não exultes como os pagãos, porque te prostituístes, afastando-se de teu Deus, e amaste o salário impuro em todas as eiras de trigo. A ele e o lagar não os alimentarão, e o vinho lhes faltará. Não ficarão na terra do Senhor, os de Efraim voltarão para o Egito, e comerão na Síria alimentos impuros. Já não farão ao Senhor libações de vinho, nem oferecerão sacrifícios em sua honra. Seu pão será como um pão de luto, todos os que dele comerem se contaminarão. Essa refeição é para seus apetites e não para ser apresentada na casa do Senhor. Que farei no dia da solenidade, no dia da festa consagrada ao Senhor? Ei-lo que partem de uma terra devastada. O Egito os acolherá, Mênfis os sepultará. Suas luxuosas residências serão cobertas de urtigas, e abrolhos invadirão suas tendas. Eis que chegam os dias de castigo, eis que chegam os dias de justiça. Israel exclama, o profeta está louco, o homem inspirado delira. A enormidade do teu pecado junta-se de tua perseguição. Efraim, o povo de meu Deus, espreita o profeta. Arma-lhe ciladas em todos os teus caminhos, e persegue-os na casa de Deus. Estão profundamente corrompidos, como no tempo de Gabá. Deus lembrará de suas faltas e punirá os seus pecados. Então, até como a gente falou anteriormente, não adianta aquela pessoa que está no pecado, que está fazendo coisas que desagradam a Deus, conscientemente, perseguindo pessoas inocentes, pecando, fazendo coisas erradas diante dos olhos de Deus, achar que vai ficar impune. Não vai. Muito obrigada a todos pela atenção. Um grande abraço. Até mais.